Boa noite a todos. Colocando aqui o nosso tema de hoje. Terapia sexual. Um resgate no sentir. Deixa eu ver como eu posso estar fixando. Boa noite. Fixar o comentário. Boa noite, Renata. Bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para ver as pessoas que entram e aguardar o Osvaldo. Para a gente conversar esse tema talvez tão importante na vida das pessoas, né? Primeiro nessa questão do sentir, de voltar a sentir ou talvez até se perceber nas sensações, nos sentimentos. Boa noite aos que vêm entrando. Boa noite, Di. Oi, Osvaldo. Oi, Dani. Deixa eu colocar o Osvaldo aqui. Aceitaram. A conexão tá um pouquinho lenta. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bom e você, Marici? Tudo bem, deu tudo certo. Que bom, Ótimo. cheguei a tempo na corrida de São Paulo. Consegui chegar. Cheguei a tempo, que bom. Eu falei, olha, se depender, qualquer coisa eu paro no meio da estrada e a gente faz a live, né? Ainda bem que a gente tem esse recurso. É Não, verdade. não é? Mas, Muito bom. mas estamos bem, estamos tranquilos. Com Ótimo. certeza. Depois de um dia bem corrido para você também, obrigada por ter aceito novamente o convite, para que a gente possa conversar de um assunto tão especial, tão diferente. Você sabe que quando vamos dar boa noite para as pessoas que estão entrando, acho que, em primeiro lugar, para algumas pessoas que não te conhecem, né, Osvaldo? Foi o meu professor na faculdade, e falando em professor na faculdade, eu tive essa semana com uma menina que é estudante de psicologia, muito esforçada, ela está com uma página super interessante no Instagram, acho que é Psicologia na Prática, e a gente estava conversando um pouquinho sobre algumas coisas, e ela foi para os Estados Unidos no ano passado fazer uma especialização fora. E aí ela conversando, ela falou, eu fui fazer terapia sexual, a matéria de terapia sexual, de sexualidade, porque aqui, né, a gente não aprende na faculdade. Eu falei, olha, eu tive a sorte de ter, por conta de um professor que trabalhava já com isso há muito tempo, e está aqui o Osvaldo. Mas quando ela me falou isso, eu pensei, eu falei, realmente, né? As pessoas não têm ideia do que é a terapia sexual, né? Algumas perguntas vieram. Então, que a gente possa bater um papo gostoso, descontraído, para falar um pouco dessa especialidade, né? E que tipos de tratamento, tipos de trabalho que se faz. Boa noite a todos Ma- que estão aqui com a gente, viu? Olha, nós temos até um professor de uma faculdade Ah, de é? psicologia lá de Bogotá, Pablo Olha que Vallejo. legal, muito É, prazer, muito prazer. Prazer tê-lo umas, aqui. alguns ex-alunos. Ah, que interessante. Puxa vida! Mas você lembrou que, assim, na verdade, poucos que fazem os cursos universitários na área de saúde têm Sim. uma aproximação de questões sobre a sexualidade, embora Uhum. todos vivam facetas da sexualidade todos os dias, o tempo todo. Mas sem se dar conta, né? E sem saber disso. Sem, inclusive, nomear isso, né? Sim, sim. E isso é interessante quando você propõe que nós falemos de terapia sexual e você coloca um subtítulo, um resgate no sentir. E aí, sabe, fico pensando aqui, sentir. Peraí, nós estamos falando de sensações ou estamos falando de sentimentos? Ah, eu Eu acho acho que que você nós podia pôr falamos. sensações e sentimentos, então os dois. Mas eu acho que nós estamos falando das duas coisas e como elas se mesclam na questão sexual. Sim. O quanto se torna importante, no final das contas, nós percebermos as sensações
e que muita gente não presta atenção nisso, e também percebermos quais são as nossas emoções associadas a essas questões que nós chamamos de sexuais. Porque hoje mesmo eu conversava com um paciente e ele contando coisas e eu olhei para ele assim, claro, olhei no vídeo, né, no monitor, assim, caramba, você está me passando a impressão que você pensa demais. Claro que assim, essa é uma coisa muito constante e muito comum em questões sexuais. Muito comum, quero dizer, principalmente homens, né, assim, pensam demais. Pensam por quê? Bom, desde criança nós aprendemos, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro tem que cumprir. Opa, nós estamos pensando, não estamos nem sentindo, nem percebendo as sensações táteis, físicas. Sim. E nem prestando atenção nas nossas emoções. Veja que eu não estou falando daqueles prazeres altos. Eu estou falando exatamente desse contexto de sentirmos e percebermos nossas emoções. Para nós homens, isso também significa nomear emoções. Ou seja, o que eu estou sentindo agora? E que, por sinal, é muito difícil, não é, Oswaldo? Muito difícil. Para a mulher tem uma proximidade maior com relação ao sentir e às sensações. E o homem, ele tem uma resposta fisiológica muito rápida, né? E aí eu sinto que é um desencontro. Enquanto a mulher quer sentir, quer estar, precisa daquela preliminar, o homem já está ali, né? Já está ali pronto. E pensando que já está na hora de produzir alguma coisa, que a outra pessoa está cobrando essa uma coisa, que já é a cabeça dele, talvez, né? E isso, só o pensamento dele. Só que também no pensamento dele pode constar uma série de, bom, podemos chamar de fantasias, que está acontecendo só na cabeça dele. E aí fantasias também podem incluir fantasias mesmo, ou seja, eu gostaria de estar com 2 mulheres. Aí, conversando com esse paciente, ele conta exatamente, daqui a pouco ele fala isso. Aí eu olho para ele e digo, então quando você está com a tua parceira, você está, inclusive transando, você fica pensando em outra coisa. E ele faz aquela expressão, mas é isso que eu quero. Então, e você não está tendo. Então você está pensando numa coisa que não está acontecendo e não presta atenção no que está acontecendo. Ou seja, é algo importante isso. É algo importante para nós homens buscarmos reconhecer que se só pensamos, nós deixamos de sentir coisas, literalmente na nossa pele. Vou lhe contar uma coisinha. Eu sempre uso um exemplo simplista, né? Eu sempre passo a mão no dorso o meu dedo no dorso da minha mão esquerda e falo assim, olha, o que será que a gente sente quando passa a mão aqui? Então vamos convidar as pessoas que estão ouvindo a fazer isso, né? Porque você está falando uma questão desse tato, né? A gente não se reconhece. Então, como é que você sugere isso? Na verdade, o primeiro momento é um experimento. Passei, não senti nada. Aí, pera um pouquinho. Você não sentiu nada porque essa área não está treinada para sentir? Bom, como você imagina que eu faço isso há algumas décadas contando para pacientes? Sei lá, algumas vezes na semana. A pele está até desgastada. Não, eu até diria assim, que ela está cheia de terminaizinhos para dizer assim, senti de novo. Ativados. Eu passei o dedo naquele momento, até agora eu estou sentindo, tenho a sensação de que tem... Mas isso serve para toda a nossa pele, ou seja, todo o nosso invólucro precisa ser treinado para receber um estímulo. E ao percebermos um estímulo, qualificarmos o estímulo. E veja, eu não preciso pensar o estímulo, mas o meu organismo qualifica. Isso é bom, isso é ruim. O bom, eu tento me aproximar. Então, se eu estimulo aqui, e eu tenho o costume de estimular algumas vezes durante algum tempo, esse estímulo começa a ser mais fácil de ser percebido. E, sim, ele pode ser um estímulo sexual, um estímulo erótico. Eu passo a sentir. E veja, eu estou falando exatamente no dorso da mão. Sim. Mas eu pensei, o corpo todo serve assim. Para qualquer área do corpo. E aí pensava de novo. Agora eu estou pensando, nós estamos conversando a respeito. Sim. Mas, se eu começar a estimular o corpo assim, eu vou sentir mais prazer, mais boas sensações? Puxa, caramba,
Então eu devia estar treinando assim o tempo todo. Eu devia estar entrando num banho e não só fazer um banho higiênico, eu devia estar treinando minha percepção. Ah, eu falei de Isso. tato, mas o olfato, a sensação da água caindo, a temperatura da água, a sensação de relaxar. Você fala isso, me vem muito a lembrança do quando hoje se fala tanto do mindfulness, né? Hum, E hoje tem o foco do mindfulness no sexual. Eu lembro muito uma paciente uma vez conversando isso comigo. E é tudo isso que você está dizendo, né? Como é que eu estou isso. presente no aqui e agora, nessa relação, nesses momentos, na percepção, no tato, e que a terapia sexual, né? Porque acho que dentro de tudo isso que a gente está falando, muitas das pessoas que estão nos assistindo não têm nem ideia do que é essa terapia sexual, né? Do que se faz numa terapia sexual, que especialidade é essa, né? Verdade. E o que nós chamamos de terapia sexual, genericamente, o termo terapia poderia servir para várias coisas, né? Tanto que outras profissões de saúde também utilizam muitas vezes o termo para implicar naquilo que eles fazem diretamente dentro das suas profissões. Nós nos referimos a um processo psicoterapêutico, um processo de desenvolvimento de condições, comportamentos, que nós chamamos de sexualidade. Mas logo no comecinho nós já chamávamos a atenção para que sexualidade depende de uma série de facetas de expressão. Ah, Físicas, emocionais, o pensamento uhum, também, o sim. relacionamento, todas as nossas memórias, nossas lembranças, nossas capacidades, todas as regras que nós temos na vida, sobre o mundo, regras que aprendemos na nossa família, Uhum. na escola, na nossa própria vida. Falando das crenças, né? Todas as É? crenças embutidas a isso, Uhum. né? Uhum. E isso tudo a Então, gente vai se deparar, né? Como você está falando, se deparar na isso. vida e no trabalho com a terapia sexual. E isso faz com que a gente tenha aqui no consultório colocar atenção naquela pessoa que vem com uma queixa sexual, colocar atenção no todo e não apenas na descrição da queixa, porque a queixa vem dentro de um contexto e nós temos que descobrir esse contexto, o que está cutucando essa pessoa, o que está impedindo essa pessoa de ter satisfação, prazer, de ter desempenho. Eu não Uhum. quero reforçar o desempenho apenas como desempenho, mas o desempenho é um meio de se chegar a alguma coisa. E acho que nós falamos de prazer. Ah, sim, sim. Também tenho que pensar que essa pessoa precisa reconhecer todo esse ambiente, esses estímulos, para começar a eleger quais são os estímulos que ela pode reproduzir mais facilmente, ela tem poder sobre ele. Uhum. Isso significa, na verdade, principalmente sobre si mesmo, né? Porque nós não temos poder sobre a outra pessoa. Sim. Mas eu posso aprender, eu posso desenvolver habilidades de conversar, negociar e tentar chegar a novas soluções para conseguir melhores desempenhos. E veja, Hum. eu não estou salientando o desempenho como o objetivo final. Talvez seja o objetivo inicial, isso é verdade, porque a maior parte das pessoas chega no consultório dizendo, mas eu quero desempenhar, eu quero melhorar o Sim. desempenho. Você sabe que às vezes dá a impressão que assim as pessoas chegam e dizem, olha, eu quero fazer isso porque eu quero mostrar que eu sei fazer isso, que eu sou capaz disso. Você É, quer mostrar. quando você fala isso, me vem algumas perguntas, né, que estão aqui, mas esse mostrar o quanto tem uma cobrança, óbvio, né? Ele vai, no primeiro momento, nesse lugar de mostrar o desempenho e tão somente, e nem sequer como fazer isso. É isso que você está me dizendo? Isso, isso, porque é assim que nós aprendemos. Nós homens Hum, aprendemos o mundo através de algumas frases, e essas frases são assim como que eu tenho que ser homem, eu tenho que saber as coisas, sou eu que tomo iniciativa, sou eu que decido quando o sexo vai acontecer. E, no entanto, nós não aprendemos o como. E esse é um problema, porque se nós chegarmos a uma situação sexual e tipo, e agora, o que eu faço? Não, eu tenho que fazer. Então, mas nós mas, estamos falando de uma área do corpo que não recebe ordens voluntárias. Então, como é que eu mando uma área do meu corpo funcionar se essa área não recebe essa ordem, não aceita essa ordem? Pera um pouquinho, então, Oswaldo. Eu Epa, tenho, olha só. não, vou falar, porque assim, às vezes eu fui uma vez numa palestra que falava exatamente isso, porque existe uma cobrança social muito grande, né?
dentro dessa resposta masculina, mas então não é tão verdade que o homem tem essa, como foi uma pergunta, uma relação tão automática de uma resposta fisiológica? Pois é. As reações fisiológicas do organismo dependem de algumas circunstâncias. E algumas circunstâncias são limites para as pessoas, para cada um de nós. Por exemplo, a nossa resposta fisiológica de termos uma ereção ou de ejacularmos, ela depende de um contexto fisiológico que permita essas duas coisas. Essas duas coisas, elas são antagônicas fisiologicamente falando, neurologicamente falando. Eu preciso de um relaxamento para entrar em ereção, e eu preciso de contração no meu corpo, ordens de contração, para a ejaculação acontecer. Se eu começar ansioso, eu não tenho ereção, mas possivelmente eu ejacule rápido. Quer dizer, se eu não compreendo como o meu corpo funciona, e eu quero brigar contra o meu corpo dá de ombros, ele vai funcionar como está sendo a ordem. Não adianta eu dar ordem pensada. Eu tenho uma emoção, ela conduz a algumas coisas. Então, colocando nesses termos, o meu corpo vai reagir de acordo com possibilidades. E um mecanismo intermediário são minhas emoções. Nós estamos falando que nós homens nem aprendemos a nomear emoções. Vamos sair por aí. Gente, quem está assistindo, começa a pensar assim, nomeia pelo menos, sei lá, 6, 7 emoções básicas. Não vale procurar no Google. Se vocês procurarem no YouTube, tem gente que vai dizer que tem 6, 7, 12, 15. Então, quando eu falo básicas, é porque quando nós somamos algumas emoções, alguns estados de humor, nós damos um outro nome e assim por diante. Amor é um estado de humor que é um agregado de estados de humor básicos. Eu sempre lembro da música da Tina Turner, que ela cantava que amor é uma emoção de segunda mão, de segunda ordem. Love is a second-hand emotion. E por que isso? Porque de verdade não é uma emoção básica. Nós temos que construir isso. Além do que, quando eu digo que nós temos que construir, pensava eu, quantos de nós homens aprendemos que nós somos capazes de construir esses estados de humor, então sermos donos do estado de humor? Porque quando eu também falo estado de humor, eu estou pensando que se eu falo assim, eu tenho controle das minhas emoções. Claro que eu tenho, eu sou responsável por elas. Não adianta essa desculpa social, tipo, não, eu bati nela porque ela me deixou nervoso. Sei. Fácil justificar assim, né? A gente reagiu. Não, nós só reagimos se deixarmos a reação acontecer. Porque nós temos controle das circunstâncias. Além do que, uma emoção estimula o corpo da gente para nós termos uma reação, é verdade. Mas qual reação devemos ter? Devemos ter uma reação igual o homem das cavernas, que nunca foi das cavernas, mas de toda maneira é o ideário popular? Ou nós devemos ter uma reação de seres humanos adultos e responsáveis? Puxa, falou alguma coisa que me deixou nervoso. Nervoso. É o esperado isso, mas não somos treinados a isso, né? Nem prestamos atenção. Nem prestamos atenção. Porque eu tenho que perceber a minha emoção para saber e compreender como é que são minhas reações possíveis. A reação emocional, porque nós estamos falando de sexo, mas a reação interpessoal. Porque também estamos falando de sexo. Senão nós nos acostumamos a situações perversas, nos acostumamos a circunstâncias complicadas e difíceis, e deveríamos, na verdade, conseguir construir um mecanismo que fosse mais adequado, Marici, um mecanismo que permitisse um entrosamento fácil de solucionar problemas, porque, sinceramente, fiquei pensando nessas coisas relacionadas à violência de gênero, num casal que está discutindo um problema sério, ou seja, sei lá, né? O que eles vão fazer para poder sair na rua sem pegar uma doença que todo mundo está pegando? Eu vou lhe contar uma coisa. Chegamos à conclusão aqui em casa que estamos nos saindo muito bem. Ou seja, não estamos infectados, pelo jeito, o nosso jeito de lidar com o mundo permite que não sejamos infectados. Tá bom. Mas se sai a vacina? Eu tomo. A questão é, como é que nós vivemos o cotidiano e nos adaptamos? Porque, assim,
termos medo de nos infectarmos com uma doença é algo que faz com que, deveria fazer com que nós nos protegêssemos. Sim. Não é nos afastarmos, evitarmos tudo. É nos Não ter a protegermos. evitação, né? Mas ter esse mecanismo de proteção, esse entendimento, coisas que você se Pois responsabiliza para, né? Isso, aí nós nos responsabilizamos. Perfeito. Porque pensa, como eu aplico isso que eu estou contando para sexo? Eu tenho que perceber o que eu estou sentindo. Se eu sentir uma emoção negativa, dois ramos importantes. Os estados depressivos e os estados de ansiedade. Qualquer dessas duas coisas, nas variações possíveis, é ruim para sexo. Então, se eu não perceber, eu vou tentar fazer sexo e não vou conseguir. No entanto, se eu perceber, eu tenho uma vantagem. Eu posso me responsabilizar pelo que eu estou sentindo e entender que o meu corpo disparou uma emoção, deveria ter uma razão para isso. Qual seria a razão? Qual é a função dessa emoção? Eu tenho controle. Dessa maneira, eu controlo a minha emoção porque eu vou produzir alguma coisa que me conduza a uma ação. Eu já usei a emoção que veio de base, ou seja, eu não preciso partir para cima de ninguém, eu não preciso brigar contra ninguém. Se alguém acha que pode sair na rua porque não vai pegar nenhuma doença, por favor, saia. Ah, não preciso de máscara. Ok. Desculpa, hein? Se houver algum problema, eu posso tentar ajudar, mas eu não sou responsável. Mas por mim eu sou. Então, se eu ficar nervoso próximo de uma situação sexual, como é que eu ajo? Eu tenho que saber que eu estou nervoso. Eu tenho que nomear e eu tenho que entender como é que meu corpo funciona quando eu fico nervoso. Meu corpo sexualmente não funciona direito sob nervosismos. Então, e aí quando você vai falando isso, me dá essa sensação muito do o quanto o ser humano está desconectado. E eu lembro, logo depois da nossa live, a nossa primeira live, eu tive alguns retornos, e uma das pessoas escreveu para mim no sentido assim, nossa, mas vocês estão falando de conversar, e conversar sobre sexo entre um casal, uma DR da vida, é algo muito difícil. Porque se a mulher tem esse lugar da necessidade de conversar, algo que não está bom, que ela, pela relação de estar mais sensível, mais perceptível às emoções, ela vai lá e legitima, né? Fala, olha, não tá legal. O homem, na sua defesa, né, não quer conversar. E aí? O que a gente faz? Então, ele levou um susto, ele ficou nervoso. Se ele reconhecer isso, né? Às vezes cobrado. De toda maneira, assim, se ele não reconhecer, não conseguir nomear, ele não consegue nem dizer. Porque, olha só, se eu ficar nervoso, é numa relação de intimidade, ou seja, não é uma situação na rua, não interessa para outra pessoa. Eu olhar para essa pessoa com quem eu convivo e eu dizer, nossa, você me deixou nervoso. Já comecei a conversar e provavelmente já me livrei de metade do nervosismo, porque o nervosismo veio para a gente ter alguma ação. Se eu não tiver alguma ação, eu vou aumentando o grau de nervosismo e eu quero sair correndo. Sim. Quer dizer, discutir a relação deveria passar por um mecanismo de eu falo aquilo que eu percebo e sinto, porque dessa maneira, eu não me defendo e também não ataco, eu me entroso. Eu permito a outra pessoa também perceber e também se responsabilizar por eu ter ficado nervoso. Opa, talvez a forma dela falar sempre desse jeito me deixe nervoso. Será que tem outra forma de falar? Opa, como é que você está se sentindo hoje? Ah, estou bem, ai que legal. Vamos falar de coisas legais então? Porque uma das coisas que os homens têm medo da discussão de relação, porque nós não temos argumento para emoções, né? Isso é muito não reconhecido, não conhecido. Veja, é até um estereótipo masculino. E muita gente acha que esse estereótipo é bonito. Ou seja, se alguém me falar de uma catástrofe e eu disser, não tem importância, não, a gente toca a vida. Eu acabei de falar de uma catástrofe, você não reconhece que eu estou vivendo uma catástrofe? Quer dizer, eu vou ficar pé da vida com a outra pessoa, porque a pessoa está entrando numa defesa de não perceber o que eu estou sentindo. E isso nós vemos diariamente, a cada horário na sessão de terapia, né? Como é que nós podemos aprender a sentir e ajudar o outro a sentir a mesma coisa?
E aí pensava de novo na questão. Isso é um dos maiores desencontros de casais, né, Oswaldo? Isso, porque o sentir fica sendo evitado. Sim, sim. E muitas vezes eu percebo que, assim, numa sessão de terapia, o que nós estamos fazendo é um ensaio comportamental, de como nós vamos expressar nossas emoções de maneira conveniente e de maneira a sermos compreendidos. Porque não adianta eu fazer cara de nada e estou lá mortificado. A outra pessoa não vai entender que eu estou mortificado. Quer dizer, se nós começamos a perceber o que sentimos, nós vamos ter uma vantagem de poder negociar isso. Peraí, como é que a gente sai desse problema? Porque senão só conhecemos a briga, a discussão ilegítima, que é enfrentamento um do outro, é agredir um ao outro. Sim. E essa é uma grande defesa, né? Uma grande defesa de não entrar em contato. E aí não sai sexo. Porque assim, nós não vamos nem chegar àquela sensação que eu estava ali contando para você, que eu vou começar a treinar. Ou seja, como é que isso aqui traz uma boa sensação? Será que nós conseguimos, por exemplo, ter outros tipos de sensações que não são só táteis? Sabe? Aquelas sensações de arrepio na nuca, de ter uma pequena falta de ar assim, agradável. Será que como é que nós fazemos para reproduzir isso? Porque quando falo disso, Mareci, assim, essa reprodução dessas sensações, agora eu estou falando de sensações táteis, significa que eu começo a reconhecer como o meu corpo funciona e eu já reconheço como eu faço o meu corpo reproduzir aquela sensação. E mais, quando eu quero. Claro que a gente não vai fazer isso numa situação que não diz respeito. Estou trabalhando, mas assim, agora estou com aquela pessoa com quem eu quero ter uma intimidade. Você fala isso aí, eu lembro, dentro, né, dos processos aí da terapia sexual, e hoje até estudando um pouco mais o budismo, falar da questão tântrica, né? Que é aquele compêndio de 9.000 páginas, e às vezes a gente também só se focou para a questão sexual, e olhar para isso agora, esse não é a posição em si, mas existe um momento onde você evita o orgasmo, né? Fica não na evitação do orgasmo, mas postergando esse orgasmo, sentindo, buscando mais e mais e mais as sensações. Seriam exercícios, possibilidades? Também são. Posso contar para você que há um tempo atrás eu fiz um levantamento sobre os pacientes homens que não tinham controle ejaculatório, então ejaculavam rápido, e durante o processo de terapia sexual, desenvolvendo uma série de qualidades, exercícios, aprendendo a reconhecer as emoções, as sensações e como ter prazer sem se exigir o orgasmo. E aí percebi uma coisa interessantíssima. 1 a cada 25 pacientes que passaram por mim aprenderam a ter um orgasmo sem precisar ejacular. Vocês sabiam, homens? Vocês sabiam, os homens que estão ouvindo isso? Então, ter orgasmo sem ejacular, que é a mesma questão da mulher que ejacula. Que tem, pode ter orgasmo? Não, porque assim, o orgasmo é uma sensação que ocorre no cérebro, uma sensação central, atrás dos olhos, em 2 regiõezinhas ali. É uma descarga elétrica que ocorre nessas regiões. A ejaculação é um fenômeno físico que acontece lá embaixo, nos genitais, e se não houvesse o contexto sexual e erótico, a sensação de contração forte para a ejaculação acontecer, provavelmente seria registrado como dor. Puxa, uma sensação de dor, é uma contração forte. Mas a ejaculação não tem nada a ver com o orgasmo. Tá vendo? Então existe um mito aí que você está realmente ensinando aqueles que estão escutando que ejaculação não tem nada a ver com orgasmo. E os homens muitas vezes... Mareci, nós dois temos um amigo, você se lembra do Fabiano Pullman na faculdade? Lembro. O Fabiano. Então, Fabiano. Ele era cadeirante desde o começo da faculdade. Ele escreveu um livro, Revolução sobre Rodas. Ai, que legal. Eu fui padrinho de casamento dele. Que lindo. Revolução sobre... Vou comprar o livro.
E assim, o Fabiano, ele descreve nesse livro o quanto é importante compreender que uma pessoa, ela não sente nada do peito para baixo porque anda de cadeira de rodas. Desculpa, mas ela pode fazer sexo, ela tem sexo e ela tem prazer. Ah, como é que acontece isso? Pois é, então. A primeira coisa é compreender que nós podemos ter. Como é que nós fazemos? Bem, algumas pessoas podem conseguir fazer, chegar lá, porque estão disponíveis. Outras pessoas nem se interessam. Quando eu falei 1 a cada 25, é 4%, não é grande coisa. Mas caramba, né? Nós nem estávamos procurando isso. Ele só tinha interesse em controlar a ejaculação, postergar a ejaculação para se demorar mais numa relação sexual e não 1 minuto ou 2 minutos. Então é possível aprender isso. É possível claro, aprender isso. É possível. Mas as pessoas não sabem, Oswaldo. Não sabem. Por isso que eu estou contando aqui, discutindo. Sim. Nós podemos aprender a controlar emoções, nem sempre a gente quer. Inclusive porque nós aprendemos que ali na rua, se eu não estiver usando máscara e alguém... você está sem máscara, eu começar a brigar com a pessoa sai de perto. Ou seja, muitas vezes é para brigar, é para afastar a outra pessoa, não é para solucionar problemas. Então, na situação sexual, o que eu pretendo? Veja, a maior parte então das pessoas chega naquela primeira consulta e diz assim, eu quero resolver meu problema sexual, porque minha parceira não está feliz, meu parceiro não está feliz. E aí pensava, e se ele chegasse num primeiro momento, na primeira consulta, me olhasse e dissessem assim, sabe, eu quero melhorar a minha capacitação sexual, eu quero ter mais prazer, eu quero compartilhar mais satisfação durante o ato sexual. Eu acho que aqui nós temos mais chances de encontrarmos o que nós estamos falando, que seriam as outras coisas. Nossa cultura não valoriza isso. É isso. Primeiro tem que ter essa abertura, essa possibilidade. A maioria não tem. Mas eu sempre, quando também você perguntando disso, eu falando desse esquema, eu sempre me lembro de uma frase de um colega colombiano. Ele faleceu há poucos anos, e o Octavio Giraldo Neira. Ele tinha uma frase num livro dele da década de 90, e ele falava algo do tipo, olha, geralmente as pessoas que vêm procurar terapia sexual vêm procurar para resolver um problema, e elas vão fazer a terapia e vão solucionar o problema, mas nós provavelmente estaremos fazendo muito mais do que ficar mexendo numa parte da pessoa, mas fazendo com que ela tenha condições de melhorar enquanto pessoa para poder se relacionar sexualmente. E isso me lembra também, lá na faculdade ainda uma vez, na sala dos professores, uma outra professora olhou para mim e perguntou, mas você trabalha com questões sexuais e como é que você trabalha só com sexo e não mexe com o resto da pessoa? Quem falou? Eu olhei para ela e assim, olha, não é bem assim. Mesmo porque eu tenho que atender um casal, na verdade eu prefiro atender o casal, porque a outra pessoa está muito interessada nisso. Então, para nós buscarmos treinar, porque você falou de aprendermos, então eu tenho que treinar o corpo a sentir uma série de sensações. O mais comum que nós reconhecemos são os 5 sentidos, mas tem uma série de outras sensações, como eu falei, aquele arrepio na nuca, aquelas sensações internas do corpo. Nossa, tem uma quantidade de sensações físicas, sensoriais, internas do corpo, que são fabulosas para sexo, que acontecem na hora do sexo. Se eu não aprender a fazer isso e não treinar isso, eu vou perder uma série de boas coisas. Fora o que nós estamos falando das emoções e estados de humor. Também tenho que pensar, agora é pensar mesmo, como é que uma pessoa desenvolve ao longo da semana mais pensar sobre coisas sexuais, mas que sejam boas. Porque também tenho que contar para todo mundo que está ouvindo, e lembrar alguns que já sabem disso, é que quando alguém tem uma dificuldade sexual, uma boa parte das pessoas simplesmente passa a pensar coisas negativas, a repetir para si mesma coisas negativas. Então só pensa coisas erradas. E se pensar errado, vai sentir errado e vai fazer errado. Não tenho dúvida. Então como é que essa pessoa começa a cultivar pensamentos bons? Você falava do budismo. Caramba,
Os preceitos do budismo é nós pensarmos coisas boas, para fazermos coisas boas. Sim, sim. E veja, eu não estou defendendo religiões, porque assim, não me cabe isso. Mas existem... nossa, em todas as religiões existe essa ideia de que a gente deveria pensar coisas boas, não é? Sim. Cultivar bons pensamentos. E fiquei imaginando, mas será que as pessoas cultivam mesmo? E se for no sexo, cultivam mesmo? Não, ainda mais se falar de religião e tudo que a gente traz como carga, né? De tudo isso. Tem uma pergunta aqui. Quando um casal deve procurar terapia sexual? Você já falou até um pouquinho. Primeiro, quando tem alguma falha de desempenho. O homem tem alguma dificuldade em ter ereção, controlar a ejaculação, sentir prazeres, se tem dores envolvidas. A mulher também. Ah, tá. Porque assim, até na tua experiência, a mulher vai buscar terapia? Porque você tem um público, né, tanto homem quanto mulher, não sei se seu público é mais masculino. A mulher vai buscar terapia porque ela não tem orgasmo? Vai? Porque hoje a gente sabe que quase 70%, né, das mulheres aí, né, ainda são não tem anorgasmia. Né? Isso. Que é falta de a maioria das mulheres que procuram a gente no consultório, no Instituto Paulista de Sexualidade, elas têm dificuldade de ter orgasmos. O grande problema é que muitas vezes procura para satisfazer o parceiro, sabe? Porque parece que se ela não tiver orgasmo, o marido não está feliz. Entendi. Ok, a porta de entrada pode ser essa. Mas essas são coisas, porque quando eu falo o casal, puxa, o casal está satisfeito com a vida sexual que leva? O tempo de atividade sexual, a qualidade das atividades sexuais, a variação das atividades sexuais, a frequência das atividades sexuais, a priorização das atividades sexuais. Isso, você falou um ponto super importante, né? Porque quando eu, assim, hoje, até conversando com o ginecologista há um tempo, ele contava um pouco como os jovens adultos, né, principalmente mulheres com 30 e poucos anos, já estão não sentindo orgasmo e não têm libido. Então, quando você fala de o que está acontecendo nesse contexto e essa prioridade, né, de que maneira olhar isso como um problema, uma disfunção. Quando eu falava de que o nosso pensar durante o dia a dia, se não incluir pensamentos bons sobre sexo, se já tivermos um problema sexual, nós já talvez estejamos pensando negativamente sobre sexo. Mas o pensar positivo sobre sexo é colocar uma priorização do sexo. Vou te lembrar uma coisa, foi uma pesquisa interessante, é da década de 80, e foi feita com leitoras da revista Cláudia. Tinha 3.800 e tantas mulheres responderam, foi interessante. E você escrevia, né? E aí, assim, o interessante foi que algumas perguntas variavam, coisas assim, mas quais seriam as coisas mais importantes para se fazer no ano? Né, assim, e vamos dar algumas alternativas e vamos ver o que as pessoas respondiam. Olha, sexo estava em terceiro e quarto lugar. Viajar para Paris era mais importante do que fazer sexo. Mas você vai viajar para Paris para quê, hein? Não, porque a gente vai subir na Torre Eiffel, vai tomar vinho no Tour d'Argent. Vai tomar vinho no Tour d'Argent, hein? Puxa vida, hein? É aquele restaurante caro que tinha vinhos caros que durante a Segunda Guerra os garçons emparedaram os vinhos melhores numa parede lá e os alemães chegaram e só levaram vinhos ruins. Então eles têm vinhos lá muito caros. Mas assim, pensava, sim, a gente só quer isso? De novo, qual é a priorização? Priorização leva também à circunstância de qual é a frequência que esse casal vai ter sexo. Só que assim, são dois para discutir. Por isso que assim, quando um casal deve procurar uma terapia focada no sexo. Talvez quando comecem a perceber que não está havendo tanta satisfação quanto gostariam que houvesse. Satisfação sexual, erótica, sensual, de intimidade. Os casais que mantêm intimidade física, mesmo com 70 anos de idade, e sentem que se amam, fazem sexo de 3 a 4 vezes por semana. Interessante isso que você está falando, né? Mesmo com 80 anos de idade. Eu acho que eu falei na outra live que
como é manter essa intimidade, né? Como é manter essa proximidade? Porque tem o jargão de que depois de uma andropausa, na fase da andropausa, da menopausa da mulher, tudo isso muda e os hormônios, e a mulher vai ficando sem esse desejo, sem essa vontade, que talvez eu acho que traga muito mais de um conceito, né, ou de algo aprendido, do que uma realidade, né? Uma regra, uma crença. Sim, sim. Marcia, eu sempre lembro de um paciente com 42 anos de idade, a esposa dele com 39. No primeiro momento, eu vi na sala de espera, só ele entrou, eu olhei a esposa dele, sinceramente parecia ter 30. Ele também, assim, com uma aparência jovial, assim, que diria assim, 35, mas ele tinha 42. 2 graus universitário, pós-graduação, atividade social e cultural intensa. E ele começa a contar que ele realmente já não tem mais ereção, tem dificuldade de ter relação sexual, não tem desejo, motivação para sexo, etc, etc. E vai conversando, contando, daqui a pouco ele... Deixa eu fazer uma pergunta. É que assim, eu tenho certeza que o meu problema é da velhice. Porque afinal de contas, meu pai, quando eu tinha essa idade, depois dos 40 anos de idade, eu sei que ele já não fazia mais sexo. Então, eu já passei, então eu estou na mesma idade, eu já não... É por isso que eu tenho esse problema, né? Eu olhei para ele... 42. E assim, bom, parece que você tem uma regra difícil de ser discutida, né? Porque a sua regra é que passou dos 40 anos não tem sexo. Bem, deixa eu contar uma coisa boa e uma coisa ruim. Você prefere que eu comece com qual, né? Então... Não, conta logo a coisa ruim, você não tem razão. A coisa boa é que assim, olha, você vai poder fazer sexo enquanto tiver o mínimo de saúde física geral, sei lá, com 80, 90 anos, você tem condições de fazer sexo. Se você pode subir escada, seu coração está ótimo para fazer sexo. Tá vendo, pessoal? Vocês estão ouvindo isso, né? É que as pessoas fazem regras, né? Criam regras, assimilam regras, mas muitas vezes só fazem regras em si mesmas. Então, observam ainda o mundo mais e distorcem o mundo. Isso, ainda mais nesse assunto, né, Oswaldo? Isto. Né? Porque não eu com toda uma sociedade, com toda uma cultura, muitas vezes, que está sendo incutida na minha vida há muito tempo, porque assim, até falar da terapia sexual, gente, o que é uma terapia sexual? Eu vou buscar uma terapia sexual? Não, imagina, isso não cabe, né? Que vergonha, talvez, né? Ou não, jamais eu vou falar das minhas intimidades com o outro, né? Essa é outra coisa interessante, porque assim, por exemplo, a maior parte dos homens tem um medo, tem um receio de que a parceira dele, se vier para o consultório, ela não vai conseguir falar sobre sexo na minha frente. Você sabe que assim, geralmente, quando o casal chega, eles sentam, bom, eu digo para ela, bem-vinda, está aqui para nos ajudar, eu gostaria que você me contasse o que você sabe que nós já começamos a fazer aqui. É porque nós estamos enfrentando um problema sexual, porque ele tem isso e aquilo, e o sujeito olha para ela assim como que ela está falando, eu não sabia que ela falava. Porque nós homens somos obtusos com essas coisas, nós não acreditamos que nossas parceiras podem falar sobre sexo. E intimidade física é uma das coisas extremamente importantes. Mas também assim, quantas vezes ouvimos de casais que temem intimidades físicas? Que assim, quando um entra no banheiro, não, a hora dela não está no banheiro, eu não posso entrar. Olha, vou contar que assim, quando nós reformamos nossa casa, o banheiro do nosso quarto, nós fizemos, sim, vamos botar uma pia grande com 2 cubas. Então, nós continuamos usando uma cuba só, porque, não sei, é o nosso jeito de fazer as coisas. Quer dizer, quando as pessoas falam em colocar 2 cubas, é como se tivesse assim, deixa eu ficar longe. Fora casais que eu já vi na minha frente, tipo, é que sou eu que uso o banheiro da suíte, porque assim, eu preciso de um banheiro só para mim. Sim. Isso é mais comum do que eu jamais pensei que pudesse ouvir. Por quê? Eles estão contando que se sentem na necessidade de ter uma intimidade, que eu fico pensando, intimidade qual? A outra pessoa não pode me ver pelado? Não, mas eu quero ir no banheiro. Bom, mas a outra pessoa também não vai ao banheiro? Não, mas eu quero tomar banho. Tomem banho juntos. Não, mas é que é um momento de intimidade.
Ah, vocês enquanto casal não têm intimidade. Essa é outra discussão. Se um casal pensa Sim. assim, puxa, será que se nós não temos intimidade, a gente deve procurar uma terapia sexual? Essa é outra finalidade de uma terapia sexual. Fazer um casal ser feliz, juntos, naquilo que a gente chama de sexualidade. Ah, vai ter desempenho sexual? Ah, vai, a gente vai conseguir desempenhar um monte de coisa, desenvolver um monte de desempenhos. Inclusive aprender um monte de coisas, dentro de limites morais, limites de regras pessoais. Sim, sim, né? Entre eles, com certeza. Porque, sabe, Marici, uma das coisas que eu sempre olho, assim, desde a faculdade, logo do final da faculdade, sempre lendo, assim, nas revistas, assim, sempre tem dicas, né? Dicas para apimentar a relação. Um par de dias atrás eu ouvi a piadinha num programa de humor aí. Ah, pensei que você fosse passar pimenta no lençol para apimentar a nossa vida sexual. Tipo, só falta isso, né? Sim, porque assim, dão um monte de dicas. Elas funcionam? Claro que não. Porque assim, uma ideia que outra pessoa tenha, ela tem que se coadunar com a minha ideia. Ou seja, se não fizer sentido para mim, eu já nem ouço. Aliás, eu tenho um problema. Se eu ouvir uma pessoa contar para outra pessoa como fazer para solucionar o problema da outra pessoa, que descreve um problema igual ao meu, eu vou esperar terminar e dizer assim, e para mim, o que eu faço? Porque nós temos uma necessidade individualmente de sermos percebidos como indivíduos. Então parece que as dicas sexuais que há décadas se tenta ensinar nas revistas, parece que não funciona. Sim. Parece que nós precisamos assim aprender, porque nós temos que aprender no nosso corpo. O nosso corpo tem que ter esse conhecimento. E isso é muito, muito importante. Agora a gente é isso que nós fazemos. Sim, a gente percebe, porque você vai falando tudo isso, vai vindo imagens na minha cabeça de, né, o meu público é muito mais mulher do que homem. O quanto muitas vezes essa mulher já percebeu, né, já está, entre aspas, insatisfeita nessa relação, mas ela não tem coragem de abordar, né, esse homem. E aí a gente inicia todo um processo desse sentir em si mesmo, porque também às vezes ela está tão desconectada de si, né, tão desconectada dessa percepção, começa a se descobrir, né, e aí quando vai contar para o parceiro essa novidade, se sente extremamente ameaçado outra, né? Claro, Porque... claro. Ele aprendeu que era ele que sabia sabia tudo. Ou seja, se o mundo diz que eu sei, é melhor não contar para o mundo que eu não sei, porque por enquanto está dando certo. Ninguém está desconfiando que eu não sei. Se alguém diz que eu não sei, como assim? Eu vou brigar. Por isso que a história de discutir a relação é complicada. Muitas vezes o casal precisa aprender meios de conversar sobre essas intimidades. Bom, eu sei que na minha frente eles conversam. E conversam bastante. Então, essas são outras razões. Quer ver uma situação que muitas vezes eu percebo que, claro, atrapalha muito o casal, mas assim, eles precisam aprender a conversar? Bom, é que a gente não está tendo tempo, né, para fazer sexo. A gente trabalha muito e tem um filho pequeno. Bom, primeiro vamos chegar na discussão sobre a prioridade. Sexo é prioridade qual? Como? Ninguém vai pôr sexo como primeira prioridade. Não pode. Veja, nós temos que colocar trabalho, temos que colocar hora de dormir, horas para dormir, temos que colocar alimentação, cuidar de vários problemas de saúde, ter vida social, familiar, cuidar dos filhos. Puxa, cuidar do cachorro, caramba. Não, mas também tem aquele que, se o homem que tem uma tendência um pouquinho maior, porque tem mulheres, ok, que põe o sexo como prioridade, ele só pensa nisso. Então, pensar não... Então, veja, entendi, o pensar não basta. Porque assim... Não, a mulher ele só diz, pensar... ele só pensa nisso. Porque para ele a prioridade é o sexo, não o sexuar, o estar junto. Isso. E ele vai dizer que ela não gosta. Veja, o casal pode gostar e ter atividades que podem gostar. Só que como é que eles vão aprender a fazer isso colocando alguma prioridade nas atividades da semana, sem ter a sensação de que está colocando na agenda, mas está colocando na agenda? Porque afinal de contas, as outras coisas nós colocamos na agenda, e quando colocamos na agenda as outras coisas, daqui a pouco vai acontecer o quê? Bom, se eu coloco as outras coisas na agenda, não sobra tempo para sexo. Agora, se eu deixo alguns horários para a vida do casal,
Para o casal ter atividades juntos. Olha, é o horário do casal. Se vão fazer sexo ou não, é um segundo passo. Sim. Aliás, fico pensando numa coisa especial. Olha, se eu tiver uma atividade do casal, esse casal pode escolher assistir uma série juntos. 3 vezes por semana, eles vão ter 1 hora disponíveis para ficar assistindo episódios da série preferida deles. Perfeito. Aí pensava, e se o casal está junto ali, abraçadinho, encostado, intimidade física? E está gostoso de sentir a pele do outro, e de repente a gente nem está prestando atenção no vídeo e vamos fazer sexo. Bingo! Porque o casal priorizou estar juntos. Isso. O sexo passa a ser consequência. Isso. E passa a ser consequência porque é um dividir um momento adequado. Só que eu sei também assim, se o casal tem horários diferentes de ir para a cama, horários diferentes de acordar, horário diferente para fazer as coisas. Então, assim, escolheram que as outras prioridades são importantes. Sim. E aí a distância se cria mesmo, né? Ela já está evidente ali. Né? Vê? Mesmo que um ou outro diga, aliás, assim, se esse homem disser assim, mas eu quero sempre sexo, ela que não quer. Se essa mulher começar a se desenvolver e começar a desejar sexo, nós vamos descobrir que esse homem não quer sempre. Ele quer algumas vezes. Mas como ele não tem nunca, ele pode fazer o discurso de que quer sempre, porque a outra não vai nem entrar. Porque se ela entrar assim, eu quero, então vamos fazer. Aí no dia seguinte ela, eu quero. Então, mas agora, olha, é que eu tenho que... Opa! O casal tem que aprender a nomear essas emoções e o desejo de sexo diz respeito a um estado de humor. O desejo de sexo não é uma coisa natural que nasce do corpo sem a gente fazer nada. Nós estamos reagindo às circunstâncias. E essas circunstâncias são muito complexas. São coisas que nós pensamos, coisas que nós nos emocionamos, sensações físicas, contextos agradáveis. Até dominarmos tudo isso. Então, ele desconstrói muitas coisas que a gente aprende, né? Você me traz numa palestra que foi... A Carla até veio da palestra e eu lembro de uma colega, de uma amiga falando, mas eu não entendo, né? Porque o filho está com febre, o homem quer sexo. O futebol ganhou, o homem quer sexo. Teve um bom desempenho no trabalho, o homem quer sexo. Perdeu tudo, o homem quer sexo. Então, assim, eu não consigo entender essa diferença de que a mulher também, dentro do seu aspecto emocional, o homem para tudo quer, e no seu aspecto emocional, a mulher também se desestabiliza totalmente, né? E não quer nada, ela só quer cuidar ou do filho, ou quer cuidar, né? Então ficam aspectos tão discrepantes, né? Tão na polaridade. Como equilibrar isso, né? Equalizar. Como você falou, homens e mulheres são criados de maneira diferente. Para prestar atenção em coisas diferentes e aprende a fazer o discurso para, inclusive, se defender. Mas existem atividades, e você está contando que atividades de cunho sexual, elas podem ser agradáveis, elas podem ser prazerosas. Nós podemos fazer sexo pelo prazer, mas também podemos fazer sexo para nos conectarmos com a outra pessoa. Nós também podemos fazer sexo para lidarmos com coisas difíceis. Puxa, a criança está com febre. Bom, eu já tomei as providências corretas, já dei o antitérmico, já? Bem, quanto tempo nós temos que esperar para baixar a febre? Bom, provavelmente 20 minutos depois ele começou a baixar a febre. Tá, então já não tem mais febre, então vamos fazer sexo. Não, mas ele quer fazer sexo logo que na hora que eu descobri que a criança está com febre. Negocia, vamos conversar. Não é agora, não, vamos fazer daqui a pouco. Puxa, mas o time ganhou no futebol. Então, estamos felizes, vamos comemorar. Estamos tristes. Vamos arranjar alguma coisa para equilibrar, temos coisas boas para fazer juntos. Mas a mulher está pensando em outra coisa. Pois é, como eu disse, nós somos ensinados a fazer coisas de maneira diferente. E você e eu sempre escutamos coisas e frases assim, que às vezes a gente fica olhando e dizendo, Então, tem pessoas assim e tem pessoas que não são assim. Sim. Nos últimos 20 anos, tem havido uma frase comum do tipo, as mulheres são multitarefas, elas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, menos sexo. Com certeza. O menos sexo eu acrescentei agora. Porque a cabeça, né?
Então, Onde tá? ela está pensando em outras coisas e pensando nas coisas difíceis, coisas que tem que fazer. Da mesma forma que nós estamos falando, que aí o homem coloca um monte de coisas na cabeça, o homem que está preocupado com o trabalho. Ele trabalha 12 horas por dia e está preocupado porque a empresa, porque o emprego, porque o trabalho, porque é estressante. Você está pensando demais, não está conseguindo fazer as coisas. Sim, sim. E de novo, se esse casal não desenvolve mecanismos de uma intimidade, uma aproximação agradável, como é que ele vai querer fazer sexo? Como é que ele vai querer relaxar? Ele não vai, então não vai fazer sexo. Ela não vai fazer sexo. Então, de novo, nós estamos falando, nós temos problemas sexuais que são do casal. Sim. Problemas de desejo, problemas de desempenho, problemas de orgasmo, dores nas relações sexuais, o que seja. Isso tudo é abarcado pelo que nós chamamos de terapia sexual e é abarcado num caminho onde nós vamos procurar entender como é que aquela pessoa compreende a função daquele problema na vida dela e na vida do casal. Porque o casal também vai ter que mudar as coisas. E vai mudar. Mas e tem que estar disposto, né? Porque a mudança nos causa muitas vezes, né, é um grande desafio, mas pode ser um grande crescimento, né? Que qualquer crise, qualquer possibilidade ou qualquer sintoma possa trazer o crescimento para os dois, né? Essa que é uma das grandes funções, né, Oswaldo? Exato. A mudança, a possibilidade de mudança vem de uma circunstância que pode não estar sendo satisfatória, mas nós já temos um vislumbre de uma coisa satisfatória. E termos melhor desempenho sexual, prazer sexual, satisfação no casal, é o que nós podemos fazer com a terapia sexual. E isso está muito ligado ao sentir. Sentir fisicamente as sensações através dos 5 sentidos e sentir as emoções. Porque se nós podemos sentir coisas boas, nós vamos facilitar o sexo. E vamos ser felizes sexualmente. Sim, sim. Isso você falou tudo. É um grande resgate mesmo, de coisas que o ser humano perdeu nesse cotidiano racional, nesse cotidiano tão cheio de tarefas, tão cheio de compromissos, nesse cotidiano tão cheio de distrações, né? Então, assim, o quanto a gente pode ter esse ganho tão maravilhoso, em primeiro lugar, para nós mesmos. Eu acho que Exatamente. Assim, né? Em primeiro lugar, essa grande motivação. E que não venha com um jargão, eu diria até com cunho negativo nessa busca. Muito pelo contrário, né? Se você tem um sintoma, se está acontecendo um distanciamento nesse relacionamento, acho que uma das coisas que você falou assim, o priorizar, talvez a palavra sexo, ela ainda tenha um peso meio negativo. Não, é priorizar essa intimidade, é priorizar essa sexualidade como um todo, né? Esse encontro do casal, né? E de novo pensarmos assim, sexualidade pode ser uma coisa muitas vezes complicada, porque de repente nós temos até mesmo maneiras diferentes de ver o que nós chamamos de sexualidade. E sexualidade, às vezes a gente nem chama de sexualidade tocar o rosto da outra pessoa com a mão. Porém, nós dois sabemos que existem vários limites sociais que vão prescrever que assim, olha, eu não posso tocar o rosto de outra pessoa com as mãos. Se eu tocar, outra pessoa pode se sentir invadida. Dentro de uma família, eu tocar o rosto com as mãos, coisa que é associada a um carinho dos dois. Mas assim, ainda assim tenho que pensar, e quais são os outros limites sobre as formas de tocar e ser tocado, ou seja, do sentir. Porque se nós vamos compreendendo tudo isso, nós estamos pensando, estamos sentindo emocionalmente, estamos sentindo fisicamente, nós vamos ter uma atividade sexual mais coerente. Sim. E no casal são 2 para fazer isso, sempre 2. Sim. Muito lindo, né? Que esse trabalho, né, seja muito... que as pessoas possam tirar toda a carga de uma vergonha, né? De não poder olhar para isso e de procurar mais, né, a partir desse lugar também. E não, acho que assim, colocar como algo que não merece uma atenção, né? Muito pelo contrário, não é? Isso, exatamente. E novamente, obrigado, Marici, por ter me chamado, porque assim, eu me empolgo falando dessas coisas, eu gosto, porque assim, me mostra que amanhã cedo eu vou de novo atender as pessoas e assim, tipo, puxa, já tive novas ideias. Então, esses que nos escutaram, que com certeza vai ficar gravado, que
se tiver acontecendo alguma coisa nesse sentido, nesse casal, você merece, né? Você e o casal merecem, principalmente essa coisa que você falou, ter prazer, a ser feliz, né? A poder estar juntos a partir de outro lugar e aprenderem juntos. Queridão, beijo grande, muito obrigada por você ter aceito e a gente volta a se falar. Beijo para todos que estiveram com a gente. Até mais. Beijo. Tchau. Até mais.